porque o candidato à prefeitura aqui de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, participou nessa sexta-feira de uma sabatina nos canais das redes sociais do empresário Pablo Marçal, candidato derrotado no primeiro turno. O repórter Álvaro Nocera, de volta ao Jornal Jovem Pan, como é que foi essa inusitada sabatina de Guilherme Boulos com Pablo Marçal, hein, Álvaro? A participação de Guilherme Boulos na sabatina promovida por Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar nas eleições, teve momentos irreverentes, mas também perguntas sérias. Marçal iniciou parabenizando o candidato do PSOL pela participação e Boulos respondeu que ele não foge do debate, fazendo uma referência, uma alusão ao seu adversário Ricardo Nunes. E em determinado momento dessa sabatina, Marçal fez uma projeção dizendo que o presidente Lula já tem uma idade avançada, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, e que daqui 30 anos a nova polarização nacional brasileira será entre ele, Marçal, e Guilherme Boulos. Nós separamos este trechinho, vamos acompanhar. Eu vejo que você é um cara que, assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? Mas você imagina, esses próximos, quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina 30 anos esse debate aí. Tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu estou na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da República, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Adversário a gente não escolhe, cara. Na campanha, na vida, aparece. E a gente tem que estar preparado para fazer um debate qualificado. Boulos chegou, inclusive, a acatar algumas propostas de Pablo Marçal durante essa sabatina. A gente lembra que Marçal teve mais de 1.700.000 votos. E é claro que o candidato quer buscar parte deste eleitorado para conseguir chegar na cadeira de prefeito da cidade de São Paulo. Boulos, inclusive, chegou a pedir o voto de Pablo Marçal. Vamos assistir. Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Ah, rapaz, eu vou te dizer, eu apertaria 50 na urna. Vou ser franco com você, não votaria nem você, nem no Ricardo Nunes, apertaria 50 na urna. Você tá falando que você vai anular o voto então, ué? Vamos falar aqui de maneira franca? Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Mas se você voltar para São Paulo, qual que vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona para mim, nem de 15, nem de 50. Eu não voto na esquerda jamais. Eu, Pablo. Eu, de verdade, vou te falar assim, ó. Se um dia você falar que teve meu voto, foi porque você converteu pro conservadorismo, pro liberalismo. Você virou outra pessoa, que é de esquerda, você não vai ter meu voto. Ricardo Nunes, que recusou o convite para participar dessa sabatina com o empresário, disse que a decisão de Guilherme Boulos em participar é uma decisão de desespero diante das pesquisas eleitorais. Volto com você, Thiago. Valeu, Álvaro Nocera, com as informações sobre a campanha aqui em São Paulo. Você vai voltar na programação e estará conosco também no domingo na cobertura dos candidatos à prefeitura aqui de São Paulo. Bom, voltando com o cientista político Cristiano Noronha. Cristiano, essa conversa foi uma conversa muito inusitada, curiosa, com algumas discussões sobre o futuro também. Agora, o próprio Pablo Marçal tenta capitalizar e manter o que ele fez no primeiro turno para continuar na vitrine e lembrar que ele pode voltar e vai voltar se não houver qualquer tipo de problema com a inelegibilidade, porque eles não falaram sobre a história do documento falso que foi divulgado na antivéspera ou na véspera do primeiro turno, não é? Thiago, o Pablo Marçal, ele saiu vitorioso dessa eleição no sentido de que ele deu uma projeção extraordinária para o nome dele que ele não tinha no âmbito nacional. A gente viu pesquisa presidencial que foi divulgada recentemente, mostrando ele até numa posição
muito interessante para a disputa presidencial. E ele, nessa pergunta que ele faz para o Boulos, ele claramente aponta nessa pretensão dele de eventualmente disputar a presidência da República. Então, o que Pablo Marçal está tentando fazer também, é ele que estava, a partir do momento que perde, né, sai dos holofotes, tenta manter esses holofotes, tenta se manter de alguma forma na mídia, tenta se manter de alguma forma com os eleitores falando dele, para que ele continue capitalizando essa projeção toda que ele ganhou no âmbito nacional, e isso para ele é muito relevante, né? 2026 tem uma eleição também relevante, onde ele pode eventualmente se candidatar ao governo do estado de São Paulo, por exemplo, e isso, manter essa chama acesa, né, essas aparições e tudo mais, faz muito sentido para ele. Assim como para o Boulos também, que aceitar esse tipo de participação em debate é muito interessante, porque essa é a regra. Quem está na frente tenta evitar confrontos e quem está atrás não perde a oportunidade de aparecer. Cristiano Noronha, cientista político da Arco Advice, mais uma vez, muito obrigado pela participação, bom voto no fim de semana e a gente, claro, vai voltar a se falar. Um abraço para você, obrigado. Um grande abraço, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês. Bom, é claro que eu vou chamar a Dora Kramer e também o nosso Nelson Kobayashi para falar sobre essa live inusitada entre um candidato que está no segundo turno e o outro que não passou por muito pouco também. Dora Kramer. E Pablo Marçal fala dos próximos anos, que nos próximos 30 anos os dois vão se encontrar ainda nas urnas. Isso não é impossível, não é, Dora? Mas foi muito curioso esse encontro dos dois. Olha, curioso é o Boulos aceitar isso. Foi uma conversa amigável, como se o primeiro turno não tivesse acontecido. Não houve ofensas, não houve acusações falsas, não houve debate, deboche e, sobretudo, não houve um laudo falsificado, um laudo médico falsificado. Eu fico me perguntando o que o Boulos ganhou com isso. Votos, não sei, porque o Pablo Marçal não estimulou, ao contrário, os eleitores dele a aderirem ao Guilherme Boulos. Agora, que Pablo Marçal ganhou com isso? Ganhou. Ele usou o Boulos e se deixou ser usado. Ele usou para ter visibilidade. Faz 2 dias que a gente fala em Pablo Marçal, que é um candidato que não está disputando a eleição, e na reta final ficamos falando de Pablo Marçal. Ele ganhou evidência e mais, ganhou uma oportunidade com o aval do Guilherme Boulos de tentar lavar a imagem dele de arruaceiro. O Kobayashi, os dois são muito jovens, né? Tem muita campanha pela frente e, de qualquer forma, o que a Dora fala, ela tem razão, que o candidato Guilherme Boulos deveria ou não deveria ter aceitado esse convite, por que ele aceitou e, obviamente, voto talvez ele não tenha recebido um apoio do próprio Pablo Marçal, o que é difícil imaginar que isso ia acontecer mesmo, né? Olha, Thiago, o Guilherme Boulos está tentando o que dá e, de fato, não desprezou o convite porque foi, de fato, uma live com muita audiência. 500 mil pessoas assistindo em tempo real na internet, isso é muito. Para além, claro, de todos os outros cortes, de todas as outras edições e reproduções do que foi essa conversa muito interessante, engraçada, esquisita, porque não pareciam os mesmos candidatos que a gente viu nos debates do primeiro turno e com informações também interessantes, porque, por exemplo, essa afirmação do Pablo Marçal de que eles podem estar juntos aí, rivalizando na política pelos próximos 30 anos, é uma informação que é contraditória às informações do Pablo Marçal na campanha do primeiro turno. Ele dizia no primeiro turno que ele se colocou à disposição da política por 12 anos da vida e depois não vai mais. Agora já projeta 30 anos. No primeiro turno, o Pablo Marçal queria exorcizar o Guilherme Boulos com uma carteira de trabalho. Agora ele faz uma entrevista de emprego. O Pablo Marçal, assim que saiu o resultado do primeiro turno em que ele estava fora da disputa, ele declarou o apoio para o Ricardo Nunes. Agora ele disse que vai votar nulo, de que o 5 não funciona na urna dele. Então, assim, muitas informações desencontradas que não casam com aquelas afirmações e nem com aquelas condutas do primeiro turno de campanha. Eu não sei se isso é bom, não sei se isso pega bem, porque passa uma imagem de incoerência, uma imagem de
dupla personalidade para o Pablo Marçal em específico. E o Guilherme Boulos fez o que deu, porque ele está vendo uma distância tão grande que até aceitar um convite de alguém que o atacava tanto no primeiro turno, ele aceitou para ver se muda um pouco o cenário, e não tem o poder de mudar a ponto de dar a vitória para ele por essa margem tão grande que as pesquisas têm demonstrado. Dora, queria tirar uma dúvida com você, fazer uma pergunta para você sobre o partido de Pablo Marçal, que é o PRTB. Será que daqui a 2 anos ele vai ser, ou até lá, ele vai ser cortejado por outros partidos, por outras legendas? Já está sendo, inclusive, recebendo convites, e é um capital político que deve ser, obviamente, usado por esses partidos, não só partidos nanicos, como a gente costuma dizer, mas partidos talvez de médio porte, até de grande porte? Não, pois é, já tem União Brasil cortejando. Outro dia eu vi uma entrevista do presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, dizendo que, olha, se for com aval do Bolsonaro, eu até aceitaria o Pablo Marçal. Porque, claro, uma pessoa que sai com essa quantidade de votos, é claro que é ambicionado por qualquer partido, é assim que funciona. Agora, é preciso ver se o Pablo Marçal vai ter, porque essa projeção dele de 30 anos, vamos fazer assim, vamos fazer assado, isso é desejo dele. Agora, ele tem uma enorme quantidade de processos, ele vai ter que responder na justiça. A questão do laudo falsificado é uma questão criminal, tá certo? Ele cometeu um crime em flagrante, porque aquilo foi detectado enquanto estava sendo cometido. Então, não me parece que essa vida dele será tão fácil quanto é que ele tenta dizer para as pessoas que será.